Meus irmãos, Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 1. Diz assim o texto bíblico: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Até aqui os irmãos podem sentar. Pois bem, meus irmãos, hoje nós estamos aí então entrando no capítulo 5 da Epístola aos Romanos. E é interessante, em algumas versões diz o versículo 1, sendo, outras versões diz, portanto. O que Paulo está querendo nos dizer aqui é que ele está dando uma sequência àquilo que foi falado anteriormente. Por exemplo, que nós ouvimos semana passada no capítulo de número 4, que diz que Abraão foi justificado pela fé. O que nós vemos então, esse portanto, do verso 1 é, tendo em vista tudo que foi falado até aqui, ou seja, tudo que já foi comunicado na Epístola aos Romanos, portanto, existe uma consequência. Então nós vemos que Abraão sendo justificado pela fé, Davi sendo justificado pela fé. Agora Paulo ele está falando em um outro tempo, em um outro momento, que é uma justificação superior àquela que foi de Abraão e de Davi. E nós veremos isso, o porquê. E já de antemão, o que nós vimos no capítulo 3, também no capítulo 4, é o termo justificação. E ele continua presente. Lembro que quando o pastor Edileno ele pregou aqui sobre o justo viverá pela fé. E nós vemos que esse é o norte da Epístola aos Romanos, a justificação. Mas afinal, o que é justificação? É um termo judicial e ele é sempre empregado em sentido legal. Imaginemos agora que um prisioneiro ele é trazido ao tribunal de justiça para ser julgado. Alguém está diante de um tribunal, ele está ali em um ato judicial para ser julgado de alguma acusação. E é somente uma forma pela qual o prisioneiro pode ser justificado, ou seja, achado sem culpa, ou seja, um homem justo. Então, ele é assim chamado, ou seja, ele é colocado diante daquele cenário para verificar se ele é um homem justo ou não. Esse prisioneiro está diante desse tribunal. E o que nós vemos é que, se acharem nele algo que possa condená-lo, ele será culpado. Então, ele não é justo. Por isso é que o termo justificação, ele está ali colocando diante de alguém as suas acusações para vermos qual será o veredito. Porém, não há outro meio entre os homens de justificar um homem de uma acusação se existe culpa nele, ou seja, se não for provado a sua inocência. Então,
Se nada provar a sua inocência, ele é um culpado. Não há como torná-lo justo se existe culpa nele. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que os homens no tribunal humano não têm como tornar um homem justo. Não tem como tornar um homem sem culpa. Todavia, inclusive no PG dessa semana eu comentei sobre essa frase. Há uma frase que diz assim: a vida, morte e ressurreição de Cristo é a falência da lógica humana. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo é a falência da lógica humana. Tanto pelo que Jesus fez, sua vida, sua encarnação, tanto pela maneira como ele morreu, o santo morrendo como um pecador, também tanto quanto a sua ressurreição. Ele venceu a morte, ou ele matou a morte quando ele ressuscitou. Então, Jesus, ele inverte, ou seja, ele traz a falência à lógica humana. Aquilo que não poderia acontecer, acontece na pessoa de Cristo. E a justificação também é isso. É uma prova da falência humana. Porque nós vemos que, apesar de sermos pecadores, apesar de, em um tribunal humano, nós, se fôssemos acusados, nós seríamos totalmente condenados, sem possibilidade alguma de que os homens pudessem dizer, não, ele é justo, porque nós veremos também um texto bíblico em que não há um justo sequer. Todavia, Paulo nos diz que somos justificados. Deus nos torna justo. Deus, ele olha para nós e diz, não há pecado nele. Todavia, ainda assim, há algo maravilhoso acontecendo. Por quê? Porque somos culpados, mas somos justificados. Aquilo que o tribunal humano não consegue fazer, Deus faz através da pessoa de Cristo. A grande maravilha é que, mesmo sendo provado que somos culpados, somos justificados. O veredito de culpa foi dito contra nós, contudo somos justificados. Então a justificação, ela quebra a lógica humana, porque a Bíblia Sagrada diz, todos são culpados perante a presença de Deus, mas ela também diz que aqueles que estão em Cristo são justificados, ou seja, são achados sem culpa. E isso é algo maravilhoso. Algum tribunal humano pode tornar um homem justo? Não. Pode não achar nele algum crime hediondo, pode não achar nele alguma coisa grave, mas não tem como um tribunal humano tornar alguém justo, de caráter ilibado, sem nenhuma acusação. Então, é que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e o apóstolo Paulo diz, fomos justificados pela fé, nós vemos que restou para Cristo efetuar o resgate, efetuar aquilo que é uma impossibilidade para qualquer tribunal na terra. Porque em todo tribunal nós seríamos culpados dos nossos pecados. Em todo tribunal nós seríamos condenados pelas nossas, pela maneira que nós vivemos, pela nossa natureza pecaminosa. Foi pregado semana passada, se você quiser abrir, Romanos capítulo 4, verso 23, que precede o texto lido hoje, que diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos um veredito de culpa que está sobre nós. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Mas ao mesmo tempo, apesar desse veredito de culpa, no mesmo texto em seguida é dito que somos justificados gratuitamente pela sua graça. Apesar de que todos pecaram e de que, nas palavras do apóstolo Paulo, estão destituídos da glória de Deus, o mesmo Paulo diz, porém, somos justificados gratuitamente pela sua graça. E essa é a maneira pela qual Deus salva pecadores. Essa é a maneira como Deus proporciona-nos a salvação, nos tornando justos. Todavia, não é por nós mesmos. É necessário que uma pessoa seja colocado no lugar de um rebelde. O rebelde somos nós. E quando Deus olha para nós, Ele diz, vocês são justos, vocês são santos. Ele não está dizendo das nossas boas obras, da nossa boa prática, da nossa intensa vida de espiritualidade, de devoção. Não, Ele está olhando exclusivamente para Cristo e diz, por causa de Cristo, vocês estão justificados.
Então, o rebelde que deveria morrer, Deus diz assim, através de Cristo. Cristo é o substituto desse rebelde. Ele tomou o seu lugar e se entregou por nossos pecados. Então, a base deste texto a justificação. A base da Epístola aos Romanos também é a justificação. É essa lógica da falência humana, colocando, através de Cristo, a nossa salvação. Isaías capítulo 53, o verso 10 diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Cristo, ele pega a nossa culpa, a nossa condenação, ele toma sobre si essa culpa e diz: essa culpa agora é minha. Essa culpa agora eu assumo. Então não imputes a eles o pecado, porque agora o pecado está sobre mim. Então, quando a punição está para ser executada no julgamento divino, em que todos nós, se chegássemos diante da presença de Deus, seríamos punidos. Todavia, Cristo se levanta, ele coloca-se no nosso lugar e ele diz: eu imputei minha justiça a este homem, tomei seus pecados sobre mim. Pai, puna-me, considere aquele homem como sido eu. A justificação é Cristo nos tornando justos através da fé. É Deus olhando para nós e não encontrando nós culpa por causa de Cristo. Então imagine você está diante do tribunal de Deus, está sendo acusado pelos seus pecados, você sabe que será condenado porque você é pecador, porque você tem consciência da sua natureza pecaminosa. E então Jesus se levanta e diz: Pai, puna mim. Eu coloquei os pecados deste rebelde sobre mim. Então, eu tenho que ser punido no lugar dele, e não mais ele. Justificação é o nosso, então, status legal, jurídico, diante de Deus. É o fato de que nós não somos mais caracterizados como pecadores, mas sim como justificados, porque Cristo assumiu a nossa punição e a nossa culpa. Aí nós encontramos duas coisas na justificação. Primeiro, a subtração, ou seja, os nossos pecados foram cancelados. Eles foram subtraídos. Não há pecado em você. Em segundo lugar, nós temos então a adição, que é a imputação de justiça. Lembrem lá na analogia do tribunal humano, o máximo que os homens podem dizer é o seguinte: ok, este crime ele não cometeu, mas nenhum tribunal humano pode imputar a nós um senso de justiça ou o fato de sermos justos. O tribunal humano ele pode dizer: neste caso desta acusação não há como condená-lo, mas o tribunal humano não torna ninguém justo. Agora, em Cristo, primeiro nossos pecados foram subtraídos, foi tirado de nós e colocado sobre ele. Mas também em Cristo nós temos a adição, que é a imputação da justiça. Ele não apenas não nos condena, mas ele coloca sobre nós a sua justiça e ele diz: agora vocês são justos perante a presença de Deus. Então isso é um ato declaratório. Deus nos declara justos. E esse é um ato que acontece uma única vez. Ele é um ato, não há graus na nossa justificação, mas ele é um ato que acontece uma única vez, instantânea, completa e final. Somos justos perante a presença de Deus. O sacrifício que Cristo fez é suficiente. Então, a ideia é que o homem justificado por completo, aquele que recebeu pela fé a pessoa de Cristo, aquele que foi chamado a crer, ele está diante da presença de Deus e não há graus de justificação. O crente mais fraco é tão justificado como o santo mais piedoso. O crente mais fraco, ele é tão justificado quanto aquele que é mais espiritual e devoto à presença de Deus, porque não há graus nem níveis da justificação. Ainda no versículo de número 1, a justificação, diz o texto, ela é recebida pela fé. A fé não nos justifica, o que nos justifica é Cristo.
Mas a fé é a ferramenta, é o instrumento pelo qual nós cremos na pessoa de Cristo. Então, a virtude da justificação é o sacrifício de Cristo, mas a fé é a mão que se estende. A fé é um instrumento, ela não é a causa. Nós não somos justificados porque temos fé. Nós somos justificados por causa de Cristo. A fé é o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus. Então, a fé não expia a culpa, a fé não remove o castigo, a fé não nos faz isso, mas é o instrumento que nos traz o benefício da redenção. Por isso que Paulo diz, justificados pela fé. Assim como Abraão, assim como Davi, assim como os santos do Antigo Testamento. E isso é um fato irreversível. Se Jesus morreu pelo seu pecado, é um fato irreversível. Jesus nunca mais voltará à cruz. Jesus nunca mais será necessário ele morrer novamente para que possamos ser justificados diante da presença de Deus, porque é um fato irreversível. Nós somos salvos em Cristo. A salvação é uma segurança para a vida cristã. Sermos justificados, ou seja, tornados justos, significa que em Cristo recebemos essa salvação pela fé na pessoa de Cristo. E então é isso, essa declaração de inocência perante o tribunal de Deus. Veja bem, é a declaração de inocência perante o tribunal de Deus que faz com que nós tenhamos uma vida diferente. Se eu e você, meus irmãos, temos consciência de que fomos justificados pela fé em Cristo, a nossa vida tem que ser diferente. Isso é o que você é, um justificado. E é o que define a tua existência, o teu modo de viver. Então, o que nos define não é a nossa condição financeira, não é a nossa condição intelectual. O que nos define não é se somos solteiros, casados, viúvos. Não é o que nos define o quão bom nós somos. Não é, de qualquer forma, algum mérito humano. O que nos define é um status legal diante da presença de Deus. Você é justo, é um justificado. E quando nós compreendemos isso, o fato é que isso muda tudo. Isso muda a forma como nós enxergamos a realidade. Isso muda a forma como nós enxergamos o mundo. É simplesmente um fato irreversível que muda toda a realidade. Por quê? Não há nada mais importante na vida de um cristão, não há nada mais determinante na vida de um cristão do que o fato de ser justificado. O fato de eu ser justificado faz com que eu viva a minha vida de maneira diferente. Ou seja, não tem mais como ser o mesmo. Não tem como mais viver do mesmo jeito. Não tem como ignorar este fato, sendo que ele é irreversível. Sendo que o que Jesus fez nunca mais será desfeito ou terá que fazer novamente. E é isso que muda tudo. É a coisa mais importante que nós temos. Porque se fôssemos, e talvez se o tempo permitir nós vamos verificar um pouco isso no último versículo, mas se diante do tribunal de Deus não tivesse Cristo, só nos sobraria a condenação eterna. Se diante do tribunal e a presença de Deus não tivéssemos o sacrifício de Cristo, estaríamos eternamente condenados. Mas, por causa de Cristo, todos nós somos justos perante a presença de Deus. Ainda, em terceiro lugar, dentro do primeiro versículo, a justificação ela é por intermédio de Cristo, ou seja, o seu sacrifício na cruz. Não é pelas nossas boas obras que fazemos para Deus, mas na obra perfeita do que Cristo fez por nós na cruz. O mérito, então, não é humano. O mérito, então, não é o fato de crermos, não é a fé. O mérito exclusivo é na pessoa de Jesus, é os méritos de Cristo que faz com que nós sejamos justificados. Agora, nosso grande desafio não é entender
intelectualmente essa verdade. Não é entender racionalmente. Não é entender de uma forma lógica o que Paulo está dizendo. O desafio sobre a doutrina da justificação pela fé é uma coisa diferente, porque as implicações dessa verdade, ou melhor, viver a partir desta verdade, é que é o nosso desafio. O desafio não é entender, é viver como um justificado. O desafio não é compreender o que a doutrina ela está nos dizendo, é viver conforme a doutrina está nos ensinando. É olhar para a nossa realidade e dizer, eu não enxergo o mundo como todos enxergam. Eu enxergo o mundo a partir do olhar de um justificado. E o que significa isso para o verdadeiro cristão, ser justificado? O que significa ser considerado inocente perante o tribunal de Deus? Quais são as implicações que isso tem para a nossa vida aqui e agora? O fato de você e eu sermos justificados perante a presença de Deus muda? Quais são as implicações da justificação para a nossa vida prática? Então, meus irmãos, eu não estou falando para vocês. Eu estou falando sobre vocês. Eu estou falando sobre nós. Uma das coisas mais concretas para mim, enquanto reforçava o estudo de Romanos 5, é aquele texto que diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Usando a analogia, ela não corta apenas para quem ouve, mas ela corta também para quem fala. E enquanto eu fazia o estudo para preparar a pregação, certamente, meus irmãos, olhando para a verdade bíblica e olhando para a maneira como eu vivo a minha vida, eu posso garantir, e sem ser falsa humildade, nós vivemos muito aquém, muito abaixo do que a palavra de Deus nos diz, do que é viver uma vida de um justificado. As implicações da justificação, elas nos desafiam. E é esse o meu desafio nessa manhã. Tentar colocar para vocês quais são as implicações sobre a justificação que tem que moldar a nossa vida e a maneira como nós vivemos. Então, vamos entrar no versículo de número 1. A pregação de hoje ela está dividida em 5 partes. 4 referente ao texto e a última a aplicação. Vamos então à primeira parte. Versículo de número 1 e 2, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A primeira implicação da justificação é acesso à paz, acesso à graça e acesso à glória de Deus. Então, se fôssemos dividir os 4 primeiros pontos em 4 palavras, a primeira delas é acesso. Acesso à paz, acesso à graça e acesso à glória de Deus. Em primeiro lugar, Paulo diz, portanto, justificados pela fé, o que acontece? Quais são as implicações dessa justificação? E aí ele nos diz, a primeira delas é que temos paz com Deus. Não é a paz de Deus, mas é a paz com Deus. Significa que nós éramos inimigos de Deus. A nossa vida, ela ia em uma direção que estava indo em confronto com o próprio Deus. Porque pense, o mundo é o mundo de Deus. Deus é o soberano. Mas, ao mesmo tempo, eu quero viver a minha vida da minha forma, da minha maneira, do meu modo de enxergar a realidade e enxergar o mundo. E aí nós vemos então que nós estamos indo em rota de colisão contra Deus. Deus está dizendo, eu sou o soberano do universo. Mas o Israel está dizendo, mas eu quero ser o Senhor da minha vida. Eu quero ser o meu absoluto. Eu quero ser aquele que comanda o meu ser. E aí Deus está dizendo, eu sou soberano sobre a tua vida. E nós estamos entrando em rota de colisão. E aí o texto bíblico diz que, por causa de Cristo, da justificação, nós estamos em paz com Deus. Não é a paz de Deus que acalma o meu coração, que lá em Efésios capítulo 1, versículo 27 nos diz. Mas o que ele está dizendo é que nós estamos em paz com a pessoa de Deus, nós não somos mais inimigos de Deus. Vocês conseguem compreender que essa paz
que o apóstolo aqui está dizendo é uma paz de quem estava em conflito, é uma paz em quem estava disputando, em quem estava em rota de colisão, mas ele diz, por causa da justificação pela fé, nós estamos em paz com a pessoa de Deus, nós não somos mais inimigos de Deus. E a paz é um clamor universal, a busca pela paz, seja no âmbito internacional, a busca pela paz no meio da família, a busca pela paz de forma pessoal, é uma obsessão universal de todo o ser humano. Mas mais do que a paz, como ausência de conflito, muito mais fundamental do que todo tipo de paz, é a paz com Deus, o relacionamento de reconciliação com Ele, a qual se constitui na primeira bem-aventurança. Qual é a primeira implicação da justificação? Nós temos paz com Deus por meio de Cristo. A paz com Deus. Essa é a essência da paz que os profetas anunciaram. Seria a bênção suprema da era messiânica, inaugurado por Jesus Cristo, o príncipe da paz. Esta paz com Deus, esse relacionamento íntimo do ser humano com Deus, é o que os profetas profetizavam. Haverá um tempo em que o shalom, a paz, reinará entre o homem e Deus. Haverá um tempo, a era messiânica, em que os homens não mais estarão como inimigos de Deus, mas eles estarão agora ao lado de Deus. O apóstolo, então, ele nos diz, a primeira implicação é esse acesso a esta paz com Deus. Ele continua dizendo, versículo de número 2, pela qual temos também entrada pela fé a esta graça. Estamos firmes na graça. Aqui é uma outra analogia. Imagine um rei, um imperador. Agora pense que ele foi traído por um dos seus melhores amigos. Ele, apesar de perdoar o seu amigo, ele diz o seguinte, não confio mais nele. Não quero mais me relacionar com ele. Eu perdoo, mas eu não quero mais me relacionar com ele. Já quando Deus, ele nos reconcilia consigo mesmo, ele não diz, vocês estão perdoados, mas não se relacionem comigo. Vocês estão perdoados, mas eu não quero mais saber de vocês na minha presença. Não, é o contrário. Ele nos dá pleno acesso ao reino da sua graça. Ou seja, estamos em paz com Deus, e não apenas porque fomos reconciliados, mas agora ele diz, vocês estão na minha presença. Vocês têm acesso a esta graça. Temos este privilégio 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos o privilégio de ir diante da presença de Deus em todo instante, em qualquer lugar. Nós temos acesso a essa graça. E o apóstolo diz que nós estamos firmes nesta graça. E a firmeza passa a ideia de algo que não se abala. Estar firme significa algo inabalável. Vocês têm acesso à presença de Deus de uma forma irreversível e inabalável por causa do quê? Do fundamento, e o fundamento é Cristo. Para alguém acessar um monarca, nenhum plebeu poderia chegar. Eu vou entrar e vou falar com o rei. Ele precisa de alguém que intermedie ele e que o conduza até a presença de Deus. Ou seja, que dê acesso à graça de estar diante da presença do rei. E é isso que Jesus faz. Ele nos dá acesso à presença de Deus. E então nós vemos que esse acesso é irreversível. Deus não apenas nos reconcilia, ou seja, perdoa os nossos pecados, mas Ele também nos adiciona o fato de sermos justos. Se vocês puderem abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Hebreus capítulo 10, verso 19, que diz assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isso é, o seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência, e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável
a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Temos coragem para entrar diante da presença de Deus, porque quem nos fez a promessa é fiel. Quem nos garante acesso a Deus é inabalável. Então Jesus, através do seu sacrifício, ele nos conduz até a presença de Deus. Ele diz assim, eu estou lhe dando acesso a esta graça de estar diante da presença de Deus. E aí o escritor de Hebreus, ele diz o seguinte: tenham coragem para se aproximar diante da presença de Deus, com certeza de fé, sem vacilar. Mantenhamos inabalável a confissão da esperança, porque quem prometeu é fiel. Jesus é a rocha. Jesus é firme, inabalável. E ele está diante da presença de Deus. Ele diz agora, vocês como filhos de Deus têm acesso a essa graça. Coisa que os crentes do Antigo Testamento não tinham. É um acesso imperdível. É um acesso que não podemos perder, porque ele é pela graça de Cristo e não por nós mesmos. Não depende de nós, depende da graça. E por isso é firme e inabalável. Então Hebreus diz, tenha coragem. Entre diante da presença de Deus. Desfrute desse acesso que Cristo nos proporcionou e que Ele nos convida. O cristão, então, ele vive na esfera da graça. Ele vive do favor imerecido de Deus através do acesso de Cristo. E este termo, firmes, ele é muito importante para nós. Passa a ideia de inabalável. Romanos capítulo 8, e o verso 39, que ainda será pregado mais adiante, diz o seguinte: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Escritura diz, nada nos separará do amor de Deus por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda mais, final do verso 2. Ele diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se a paz tem a ver com o passado, o que Deus nos reconciliou consigo mesmo, o acesso à graça se relaciona ao presente, a uma expectativa da glória no futuro. Quem foi justificado não teme o futuro. Quem foi justificado não teme a morte. Quem foi justificado, ele não se apavora. Porque o porvir é um anseio e a glória uma expectativa. Nos gloriamos, nos alegramos, nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Nós temos uma esperança gloriosa. Nós temos uma esperança alegre. Nós temos uma esperança futura, que é a glória de Deus. É um regozijo, é uma alegria triunfante, é uma firme confiança, inspirado pela certeza, estamos em paz com Deus. E se estamos nesta posição, meus irmãos, a paz com Deus não é um sentimento. Não é algo que nos motiva ou desmotiva. Não é algo passageiro. A paz com Deus é uma posição. Se estamos em paz com Deus, nós temos então esta alegria de esperar a glória de Deus. Nós estamos nesta posição. Não é simplesmente algo que nós sentimos ou deixamos de sentir. Isso nós vamos ver no próximo, no ponto de número 2, sobre as tribulações. Mas sim, a paz de Deus é uma posição, o qual Cristo nos colocou. Então, o perdão do passado, ele nos traz a paz com Deus. Mas agora, no presente, nós temos este privilégio. Final do verso 2, estamos firmes na graça, de forma inabalável. Porque não depende de nós, mas sim do próprio Cristo. Então, nós vemos que o ponto 1 nos fala sobre paz, graça, alegria, esperança e glória. O verso 1 e 2, por si só, e na verdade, o texto que nós lemos aqui, os 11 versículos dessa manhã,
nós vemos que, diferente de outros textos para que se possa pregar, não temos dificuldade nenhuma em conduzi-lo ou dividi-lo. Na verdade, ele é basicamente um texto que fala por si só. Ele mesmo se autoexplica, ele mesmo coloca ali tudo o passo a passo que nós precisamos. Então, apesar da paz, graça, alegria, esperança e glória, aí nós nos perguntamos, até parece uma utopia nós vivermos assim. Até parece uma utopia tudo isso que o apóstolo Paulo nos coloca. E talvez seja, se não levarmos em conta o próximo ponto, a próxima afirmação. Se no verso 1 e 2, Paulo nos fala sobre a paz com Deus e acesso a esta graça, versículos de número 3 ao versículo de número 5, nós vamos para o segundo ponto. Diz que nós nos gloriamos nas tribulações. Verso 3 ao 5. E não somente isso, ou seja, o portanto refere à sequência do que ele está dizendo. Mas agora, em que ele nos fala sobre esses benefícios, as implicações da justificação, ele nos diz, mas não é somente isso. Nós sabemos, nós trazemos a realidade de que a vida não é vivida sem tribulações. Por isso que ele diz, mas também, ou seja, desfrutamos destes privilégios, sim, mas não é somente isso. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a justificação não apenas nos prepara para o céu, mas também nos equipa para vivermos vitoriosamente aqui na terra. Paulo não está tratando de algo apenas para o porvir, mas de algo que nos capacita a viver vitoriosamente em meio às tensões da vida. Paulo não está dizendo, olha, muito bem, vocês já sabem qual é a sua posição diante da presença de Deus? Vocês já sabem que tem acesso à paz, acesso à graça, de uma forma firme, inabalável. Porém, todavia, ainda assim, nós vivemos neste mundo e temos desafios para este mundo. Então ele não diz apenas para o porvir, mas esta paz com Deus, vocês já desfrutam aqui e agora. Nas palavras de John Stott sobre esse texto, ele diz o seguinte, há paz, graça e glória. Sim, há, porém, há também sofrimento. E aí o apóstolo Paulo nos diz, nos gloriamos nas tribulações. Aquele que foi justificado demonstra uma alegria gloriosa, não apenas na esperança da glória futura, mas também no sofrimento. Não apenas esperamos para o porvir, ou seja, eu vou suportar tudo que tem aqui para poder desfrutar da presença de Deus no futuro. Não, nós já desfrutamos no aqui e agora. E o termo que ele usa aqui indica que nos alegramos com grande intensidade e júbilo. Alegria na tribulação. É certo que nenhum cristão é masoquista. Nenhum cristão gosta de sofrer ou busca o sofrimento. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo diz que nós nos alegramos com grande e intenso júbilo. Existe uma glória futura, a consumação de todas as coisas. O corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, sim. Mas o que ele nos diz, em outras palavras, regozijamos-nos não apenas no alvo final, não apenas na glória futura, mas também nos meios que nos conduzem a ela. E o meio pelo qual nós somos conduzidos à presença de Deus nesta vida é através do sofrimento. Mas o grande desafio é o que ele diz, que não apenas através do sofrimento, mas sim gloriar-se na tribulação, se gloriar nas dificuldades. E aí ele nos fala então que isso só é possível pela fé em Cristo. Como que eu posso me gloriar na adversidade? Ou por que nós devemos nos gloriar na adversidade? Verso de número 3. Nós nos gloriamos nas tribulações,
não é que o sofrimento pelo sofrimento gera algo benéfico. Não. Mas por seus frutos, ou seja, por seus resultados, nós somos aperfeiçoados, assim como o ouro ele é purificado pelo fogo. O sofrimento em si, nós não buscamos. Mas quando as tribulações da vida, mas quando as adversidades vêm, nós devemos enfrentar com júbilo e alegria, porque a salvação é maior do que o sofrimento. Porque o estado de estar em paz com Deus é maior do que qualquer tribulação. Porque ter acesso à presença de Deus é muito superior às tribulações desta vida. Por isso, então, o que ele nos fala aqui é uma alegria enfrentar o sofrimento. E aí, então, ele nos fala, versículo de número 3, que a tribulação produz perseverança. Ou seja, a tribulação, o sofrimento, são pedagógicos para nós conhecermos mais a Deus. A nossa dificuldade de vida gera uma paciência em nós, gera um conhecimento mais profundo de quem Deus é. Não poderemos exercer a paciência sem sofrimento. Não poderemos, por isso que a ideia aqui não é uma vida utópica, uma vida infantilizada, de que se como nós vivêssemos imunes, isentos ao sofrimento. Paulo ele é extremamente realista quando ele diz a tribulação produz a perseverança. A paciência nasce do sofrimento. As grandes lições da vida, meus irmãos, nós aprendemos quando sofremos. Nós aprendemos quando nós enfrentamos as dificuldades. Então, o sofrimento não é apenas o caminho até a glória futura, mas o sofrimento é o caminho para a maturidade. O sofrimento é o caminho para conhecermos mais a Deus. E ele diz então que nós temos a perseverança. O sofrimento nos gera a perseverança. Mas também sabemos que perseverança produz experiência. A perseverança nos torna mais experientes diante das dificuldades da vida. Ela nos traz uma resignação, ou seja, ela nos coloca de uma forma mais firme em entendermos a realidade da vida. Nós vemos que o sofrimento traz a perseverança, e a perseverança nos traz a paciência, e a paciência produz a experiência ou a esperança. Só que não é uma esperança vaga, esse ciclo virtuoso. O sofrimento gera esperança. A esperança gera perseverança. A perseverança gera a maturidade. E a maturidade faz com que nós tenhamos esperança. Tornando que não é uma esperança vazia, vaga. Sabe aquela coisa? Não, tudo bem. Está difícil, mas amanhã vai ser melhor. Não, hoje eu estou em dificuldade, mas eu sei que no futuro eu vou entender o propósito disso. Não! O que a Bíblia Sagrada nos mostra é que a esperança ela tem um fundamento inabalável. Não é então vazia, vaga, mas é uma esperança segura. Eu sei que o motivo pelo qual eu sofro, de alguma forma, vai glorificar a pessoa de Deus e vai me levar à presença de Deus. Porque é uma esperança segura que não decepciona, que não nos envergonha, mas é uma esperança baseada no amor de Deus. Por que eu posso esperar mesmo diante da dificuldade? Porque a base da esperança é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, é o que nos diz o texto bíblico. Então, por que esperamos mesmo diante do sofrimento? Porque a esperança tem uma base firme no amor de Deus. Seguindo à frente, terceiro ponto, versículos de número 6 em diante. 5, 6, que diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Terceiro ponto é que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. O texto do apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: é um fato histórico. Quando éramos fracos, ou quando éramos pecadores, ou quando nem ainda havíamos nascidos, Cristo morreu pelos pecadores. Então, o amor de Deus foi derramado em nós por causa da pessoa de Cristo. Paulo está defendendo o argumento que todos deveriam ter muito claro na mente. Paulo está nos dizendo o seguinte: nós estamos em paz com Deus, nós enfrentamos as tribulações da vida, mas há uma base para que nós possamos ter essa esperança. É o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Então nós só sabemos o que é amar porque Deus nos amou. Olha o que nos diz o versículo de número 7. Talvez alguém ouse morrer pelo justo. Talvez alguém ouse morrer por aquele que é bom. É como dizer assim, será muito raro, é quase impossível alguém morrer pelo que é bom, pela pessoa que é inocente. E olha o versículo de número 8. Mas Deus é diferente. Deus não morreu porque nós éramos bons, éramos inocentes e precisávamos de alguma forma, de alguma maneira, sermos considerados inocentes. Não. Mas Deus, Ele prova o seu amor. O verso número 8 diz assim: o único gesto que prova de forma cabal que Deus nos ama, sendo ainda pecadores, ou seja, uma raça humana rebelde, rebelada contra Deus, uma raça humana que odiava a Deus, ainda assim, Cristo escolheu, pela vontade do Pai, morrer por nós. Nós somos o alvo do amor de Deus. Deus nos ama. Mesmo que os nossos sentimentos não amem a Deus, mesmo que apesar das circunstâncias da vida nos levem a duvidar. Quando ele diz, nos gloriamos nas tribulações, nos alegramos em passarmos dificuldades, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. O texto bíblico vai dizer, mas nós ainda éramos pecadores, nós não éramos bons, mas Deus provou o seu amor pelo fato de que Cristo morreu por nós. Então, 3 coisas. Primeiro, Deus prova o seu amor. Meus irmãos, quem obriga a Deus a provar que nos ama? Quem constrangeu a Deus? Quem obrigou a Deus? Quem colocou Deus na parede e diz, faça alguma coisa por essa humanidade rebelde, faça alguma coisa por esse bando de pecadores que estão indo para o inferno? Ninguém. E aí o texto bíblico vai dizer, mas Deus provou o seu amor pelo fato. Aqui não está perguntando o que nós achamos do Evangelho. Não está questionando qual é a nossa opinião sobre a morte de Cristo. Não. Ele está dizendo, é um fato irreversível. Deus, Ele prova o seu amor através de Jesus na cruz do Calvário. Ninguém o constrangeu. Ninguém o obrigou. Mas é um fato. Está dentro da história, da realidade. Está dentro daquilo que faz parte da humanidade. O fato de que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a primeira coisa, ninguém constrange a Deus, mas Deus prova. Segunda coisa, a morte de Cristo é um fato. Independente da nossa opinião, Deus não está nos perguntando, nos questionando, querendo saber sobre nós. Ele só está nos informando. O Evangelho não é uma opinião pessoal para que cada um responda. O Evangelho é uma informação de um fato irreversível. Queira você ou não, Jesus morreu pelos seus pecados. E esse fato, ele é baseado em um terceiro ponto, de que morreu por nós, sendo nós pecadores. Não morreu porque éramos bons. Não morreu porque tínhamos futuro. Não morreu porque havia uma expectativa de que nos tornássemos alguém relevante. Não, porque nós éramos ainda pecadores. Então, do ponto de vista de plano de salvação, o que o texto bíblico nos mostra é que a nossa participação dentro do plano de salvação foi apenas pecado. Foi apenas pecado. Mas independente disso, Deus prova o seu amor. Quarto lugar,
versículos de 9 a 11. A esperança. Diz assim: logo, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aí surge aquela pergunta. Me lembrei do nosso irmão Isaac, sobre um livro que ele gosta muito do Sproul. Salvos de quê? Salvos do quê? De que somos salvos? Que o texto bíblico nos diz que, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos do quê? Da ira de Deus. Sabemos que os nossos pecados nos colocam em oposição a Deus. E aí o texto vai nos dizer que, pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira. Ele está falando de uma ira futura. Aquela ira em que Deus julgará a todo o ser humano que não está em Cristo. Aquela ira em que Deus condenará a todos aqueles que não receberam a Cristo pela fé. Isso significa que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e aplacar a sua própria ira. Vamos parafrasear ali o final do versículo de número 9. Seremos salvos por Deus para sermos salvos da ira de Deus. Então, todo movimento de salvação, ele tem como princípio, como força motriz, o próprio Deus. Deus se ira. Na Bíblia, o mesmo Deus é apresentado como misericordioso e apresentado também como irado. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver vários textos que mostram que Deus se ira. Mas a forma como Deus se ira não é a mesma forma como nós nos iramos. A ira de Deus é uma ira justa, é uma ira santa, é uma ira que não está manchada pelo pecado. John Stott vai dizer: a ira de Deus é uma boa nova para o cristão. A ira convive e é satisfeita pela obra de Cristo na cruz. Nela, Jesus fez o seu sacrifício, tomando o nosso lugar de condenados. Então, ele agiu no nosso lugar como um substituto. A punição que merecíamos recaiu sobre ele. Deus nos salva da sua própria ira, porque nós estamos em rebelião com Deus. Mas Cristo assumiu o nosso lugar. E pensemos nós: e se Deus não se irasse no universo? E se Deus não tivesse uma ira justa, uma ira santa? Talvez, quais poderiam ser as consequências? Talvez estaríamos vivendo num mundo injusto e sem esperança. O fato de sermos inimigos de Deus significa que somos, por natureza, filhos da ira. Lembram lá, texto do apóstolo Paulo, se não me engano, na Epístola aos Efésios? Somos filhos da ira, da desobediência. Somos inimigos de Deus. Agora, por causa de Cristo, por causa da nossa inimizade com Deus, Cristo morreu no seu tempo pelos nossos pecados. Por isso que 1 João capítulo 2, versículo de número 2 diz: Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Há um Deus irado no trono do universo. O mesmo Deus que é amoroso, gracioso, grandioso. O mesmo Deus que é gracioso. Meus irmãos, para que a graça de Deus não fosse manifestada em nós, Deus deveria deixar de ser gracioso. Mas ser gracioso faz parte da essência de quem Deus é. Então nós temos acesso a esta graça por causa de Cristo. E agora o Deus que governa o universo, que não compactua com o pecado, que tem uma ira justa, uma ira santa, ele está dizendo: vocês estão reconciliados comigo. Final do versículo 9. Vocês são salvos da ira por causa de Jesus Cristo. Nós não precisamos viver com medo. Nós não precisamos viver receosos de quem Deus é. Porque para o cristão, Ele é um Deus de graça. E a Escritura diz: não tenham medo da ira de Deus. Não tenham medo da condenação de Deus. Não tenham medo de estar separados de Deus. Por causa de Cristo, vocês já foram salvos desta ira. Olha o verso 10. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus por causa da morte do seu Filho,
muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, se quando vocês eram inimigos, não estavam reconciliados com Deus, se quando vocês estavam ali em inimizade contra Deus, Ele salvou vocês, muito mais agora que vocês são salvos por Ele, estão diante da presença dEle. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Versículo de número 11. E não somente isso, não somente a paz com Deus, não somente encontrar alegria nas tribulações, não somente salvos da ira, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos agora a reconciliação. Alcançamos a reconciliação. Justificação e reconciliação, elas andam juntas. A alegria da reconciliação é a marca distintiva dos justificados. Onde que está a alegria da vida cristã? Ela está em sermos reconciliados com Deus. É exclusivo do cristianismo que não depende das circunstâncias ou do desempenho. Não depende. A nossa reconciliação com Deus não depende do quão perfeito nós somos na vida cristã, mas depende exclusivamente da pessoa de Cristo. E agora nós estamos alcançamos a reconciliação. À medida que conhecemos em maior profundidade o que nós temos diante da presença de Deus, quem nós somos diante da presença de Deus, e onde nos encontramos diante da presença de Deus, vamos descobrir que existe uma alegria gloriosa na esperança de estar com Deus. Nós nos gloriamos no próprio Deus. Todas essas implicações nos levam no versículo de número 11 a dizer: nós temos a esperança da glória, que já alcançamos a reconciliação. É um fato consumado. Indo então para o último ponto, que é as nossas aplicações. Como mencionei, na verdade, o texto por si só, ele já é bem explicativo. Mas ainda assim, fazer apenas uma aplicação em que é necessário ou possível nós usarmos 3 verbos. Primeiro, desfrute da paz com Deus. Em um mundo frenético e ansioso, a paz com Deus, ou seja, através da fé em Cristo, nos proporciona um tesouro inestimável. Lembre-se, mais do que um sentimento, a paz é uma posição. Desfrute da posição de filho de Deus, mesmo nas dificuldades da vida. Então, primeiro, desfrute. Segundo, descanse na graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus é um presente gratuito e abundante, que nos liberta da culpa e do fardo do pecado. Descanse na graça de Deus. Desfrute da paz com Deus. Abandone a busca por perfeição. Reconheça que a salvação é um presente, não uma recompensa por esforços. E ainda, terceiro. Primeiro, desfrute. Segundo, descanse. Em terceiro, responda. O amor de Deus, revelado na cruz, nos motiva a amar a Deus e amar o nosso próximo. Então nós somos chamados a responder o amor de Deus. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, praticamos boas obras. Nós não lemos a Bíblia para ser salvo, porque somos salvos, nós lemos a Escritura como palavra de Deus. Nós não oramos para sermos salvos, mas porque somos salvos, nós oramos ao nosso Deus. Então, nós podemos responder ao amor de Deus naquilo que Jesus fala. Qual é o principal mandamento? Amar a Deus e amar o próximo. Então, é amor. Então, nós amamos a Deus evangelizando, praticando boas obras, exercendo a compaixão, exercendo o perdão como resposta do amor de Deus. E a melhor forma de você responder ao amor de Deus é amando aqueles a quem Deus ama. Ou seja, amando a igreja de Deus. Onde o Espírito de Deus reuniu, congregou os filhos de Deus.
O alvo do amor de Cristo é a igreja. Jesus morreu pela igreja. Então a melhor forma de nós respondermos o amor de Deus é amando a igreja a quem Deus ama. É amando os filhos de Deus a quem Ele reuniu e congregou como igreja de Deus. Amar a igreja, estar em comunhão com os filhos de Deus, viver e compartilhar a vida na comunidade da fé é a nossa resposta prática diante do Evangelho. Então, não é porque fomos alcançados por Deus que nós assumimos uma vida passiva. Não, nós assumimos uma vida de resposta ao Evangelho, de resposta à salvação. E uma das melhores maneiras é amar aquilo que Deus ama. Somente justificados podem amar aquilo que Deus ama. Amém? Vamos nos colocar em pé? E vamos estar orando. Ali no texto em que diz: o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus irmãos, talvez, vou repetir aqui o que eu falei no início, diante do texto bíblico, a mensagem para essa manhã, ela nos desafia não a entendermos racionalmente, mas a vivermos com toda potencialidade o que o Evangelho nos chama. Por que eu falei que a espada de dois gumes corta para os dois lados? Porque enquanto eu olhava para a Escritura Sagrada e vendo as riquezas do Evangelho, que talvez com muita dificuldade eu consegui passar o mínimo aqui para vocês nessa manhã, mas olhando para isso eu vejo, eu comparo a forma como eu vivo, eu comparo a Escritura Sagrada, e eu comparo a forma como eu vivo, e eu olho para o Evangelho, e eu digo: Senhor, eu sei que não é meu desempenho que salva, mas eu também sei que o meu desempenho é muito abaixo do que o Evangelho me convida a viver. E o que eu te desafio nessa manhã é este mesmo convite. Desafie a sua vida cristã diante da presença de Deus. Desafie a maneira como você vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, a olhar para o Evangelho e dizer: Senhor, eu vivo muito pouco, eu desfruto muito pouco, eu descanso muito pouco, eu respondo muito pouco. Eu sei que nada disso, por melhor que, se você saísse dessa manhã e disse assim: agora eu vou viver, agora eu vou fazer, agora eu vou responder. Como todo ser humano, você sabe que o ímpeto inicial ele é muito bom, mas no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, o nosso nível de devoção e amor ele vai diminuindo até nós cairmos novamente em uma vida cristã pragmática. Talvez em que o Evangelho se torna apenas um acessório. Ele é apenas um item religioso dentro de uma gama de coisas que eu tenho na minha vida. Mas aí o apóstolo Paulo vem e diz o seguinte: se somos justificados, se temos paz com Deus, se olhamos para a tribulação e entendemos, se olhamos para a ira de Deus e não temos medo, se olhamos para a esperança da glória de Deus, a nossa vida tem que ser diferente. E é isso que eu oro nesse momento. Deus Pai bendito, diante da Tua presença, em que Tu trouxeste os Teus filhos até este lugar, ó Deus, em que Tu me trouxe, em que nós nos reunimos aqui para orar, louvar, cantar, Te adorar, ouvir da Tua palavra e responder ao Teu chamado. Ó Deus bendito, quão glorioso é a Tua salvação a nós. Quão glorioso é, Senhor, sermos salvos da ira, livres da condenação. O Senhor não apenas passou por cima do nosso pecado, não, o Senhor não passa por cima de pecados, o Senhor pune o pecado, o Senhor pune pecadores, mas Deus, Tu derramou o Teu amor nos nossos corações por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi o Israel, Senhor, não foi cada um dos irmãos que está aqui, mas foi o Espírito de Deus que Tu derramou nos nossos corações. É por isso que nós olhamos para o Evangelho, aquilo que uns dizem que é loucura, aquilo que os outros dizem que é escândalo, alguns que dizem que é simplesmente religiosidade vazia, mas nós olhamos para o Evangelho, encontramos ali a vida de Deus fluindo em nós.
Oh, Pai, que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos confronte, que nós possamos orar como nos diz o salmista. Senhor, nos conduz por um caminho de santidade até a Tua presença. Nos conduz por um caminho eterno até a Tua presença. Senhor, se até aqui nós temos vivido as nossas vidas simplesmente como colocando o Evangelho como um item na nossa prateleira de vida, que esse fato possa mudar, Senhor. Que o Evangelho seja o todo e que a partir dele nós venhamos viver as nossas rotinas diárias, venhamos viver o nosso emprego, a nossa vida em família, venhamos viver todos os desafios que nos colocam todos os dias, para poder dizer, Senhor, nós respondemos em amor ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que essa resposta seja sempre, a cada oração, a cada leitura bíblica, a cada evangelização, a cada comunhão, a cada ato do nosso serviço, venha ser, Senhor, eu estou respondendo aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Que cada um de nós saiamos daqui, Senhor, com o coração ardendo, porque somos justificados e não mais somos identificados como pecadores, porque Cristo Jesus nos salvou. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.